Compartilhada. Em quais situações ela é recomendada? A guarda compartilhada, desde 2014, ela é obrigatória. Obrigatória nas decisões no seguinte sentido, né? Ela é a regra. Então, a partir do momento em que existe até mesmo divergência entre os pais para a regulamentação da guarda, a lei estabelece que a regra deve ser a guarda compartilhada. Agora, tem situações realmente que não se recomenda, como nas situações de conflito. Quando houver conflito entre os genitores, e nós temos ali violência doméstica, aí ela não é recomendada. Agora, nas demais situações, o ideal é que a guarda ela seja compartilhada para trazer uma situação de igualdade entre os pais nas relações. E Débora, como a guarda compartilhada, então, pode impactar diretamente na vida das crianças? Então, Jânia, positivamente, se todo mundo estiver bem, né, se todos os acordos estiverem estabelecidos, claros e sendo cumpridos, né? Então, a criança só tem a ganhar, o adolescente só tem a ganhar com essa guarda, porque ele vai ter um contato com os dois pais da forma mais igualitária de tempo possível. O que precisa, qual que é o desafio? Dos pais de estarem bem para que toda essa comunicação, todos esses combinados sejam claros e tranquilos, porque a criança... Conversando com a Tati antes, né, eu entendi que essa regra da guarda compartilhada, ela vem justamente para tirar a criança de cena, o adolescente de cena, porque de fato ele não tem que fazer escolhas, ele não tem que tomar lado. E muitas vezes na separação, os pais, por não estarem bem, eles começam a ter atrito ainda dentro de casa e isso já dá para essa criança e adolescente um posicionamento emocional. E aí que vem o desafio, porque muitas vezes ela pode sentir que na guarda compartilhada ela está perdendo algo, que ela está tomando um lado, que ela está preferindo um dos genitores. E aí, emocionalmente, ela pode ter, né, ali uma carga que não deveria ser dela. Então, os pais estarem bem, esse direcionamento estar tão claro e fluido, ajuda a criança nessa transição que já não vai ser fácil, né? Porque ela está perdendo coisas nessa separação. Começando aqui com a Tatiana, quais são os direitos e deveres de cada um dos pais na guarda compartilhada? Jânia, os pais naturalmente exercem o poder familiar. Isso ocorre naturalmente desde o nascimento do filho. Com o fim da relação conjugal, os deveres dos pais continuam os mesmos. Então, a guarda compartilhada, ela tem por objetivo fazer com que ambos continuem tomando as decisões em relação à vida dos filhos e estabelecer uma divisão equilibrada de convívio da criança com ambos os genitores. Então, isso fortalece os vínculos parentais. E há diferenças em relação à guarda unilateral? Na guarda unilateral, nós temos restrição dessa autoridade em relação às decisões do dia a dia e um dos genitores acaba tendo uma convivência muito mais ampla, que é aquele guardião que o filho acaba residindo. Então, o outro ele vai apenas fiscalizar esse exercício, né, desta convivência e tem um período menor de convívio. Naturalmente, isso acontece em fins de semana, finais de semana alternados. Então, o convívio acaba sendo mais restrito quando nós temos esta guarda unilateral. Por isso que tem que sempre levar em consideração e o que é mais interessante e importante para a criança, não é? Trazendo inclusive o olhar da Débora, como os pais podem lidar com possíveis conflitos e garantir que a criança tenha essa transição de uma forma saudável entre as duas casas. Bom, Jane, assim, o que é importante até resgatar, né? Então, ter essa harmonia entre o casal, né? Porque, claro, a gente está falando de uma separação, então nem sempre eles vão estar se falando, a harmonia entre eles vai estar acontecendo. Mas aí eles precisam encontrar meios que essa comunicação aconteça, seja por um meio neutro como WhatsApp, via advogados, algo nesse sentido. Buscar esse suporte emocional também, porque é um momento complicado para cada um, mas para que isso não passe para a criança, porque a partir do momento que eu passo isso para a criança, até mesmo às vezes trazendo alguma forma ali de dificultar essa adaptação, né, nessa transição, vai ter esse conflito. Então, incentivar essa criança, mostrar o quanto é bom estar com o pai, por exemplo, se é a mãe que está, né, neste momento, o que ela ganha tendo essa outra casa, o que ela vai ter de bom naquela casa, ainda que doa, ainda que para a mãe seja tipo, fica aqui comigo, mas assim, de mostrar esse lado, incentivar, trazer segurança
Porque se o outro genitor ali, né, não está seguro, a criança vai sentir. Então, por isso que a gente tem que se trabalhar muito emocionalmente também para trazer essa segurança para a criança de que sim, vai ser positivo para ela estar nesse momento. Porque muitas vezes na casa de um deles ele pode ter alguma vantagem a mais no sentido assim, é um condomínio, tem crianças e aí tem mais possibilidade de brincar, na casa do outro não tem tanta criança, então acaba tendo essa desvantagem, mas mostrar o que ela ganha indo, né? Então, nesse sentido, por quê? Porque a criança, ela vai ter, como criança, que a gente conversa muito de não ter essa maturidade, de lidar com as emoções, de fazer a escolha de uma forma racional, ela vai, de repente, optar por não ir na casa, né, da pessoa que ela precisa ir. E aí que os pais precisam trabalhar nesse sentido. Incentivar, não é? Exatamente. Inclusive, Tatiana, o que um pai ou mãe deve fazer caso o outro responsável não cumpra com o acordo da guarda compartilhada? Existe a possibilidade, num primeiro momento, né, de tentar uma mediação com o intuito de fazer com que a pessoa compreenda a importância desse convívio, né? Isso eu digo em relação aos dois, porque às vezes pode haver um descumprimento daquele genitor com quem a criança reside em dificultar o acesso ao outro genitor. E também, muitas vezes, né, aquele genitor que tem a obrigação de buscar a criança, de passar o fim de semana, de conviver com a criança, também não respeitar, ignora, né? Então a gente percebe muitas vezes a ausência do genitor e tudo deve levar em conta o princípio do melhor interesse da criança. Ou seja, o interesse da criança ele tem que ser resguardado, ele tem que ser preservado. Então, no primeiro momento, de repente, uma mediação, verificar, né, se há possibilidade de socorrer naturalmente. Agora, caso isso não seja possível, aí precisamos judicializar. Se já foi estabelecido um acordo entre as partes, ou já existe uma sentença em que o juiz estabeleceu dias e horários para o exercício dessa convivência, é possível executar isso judicialmente, né? Ou seja, fazer cumprir aquilo que foi decidido. E aí nós podemos ter, por exemplo, uma ampliação desse regime de convivência com o genitor que de repente foi afastado ou fazer com que ele se aproxime, né? Haja uma reaproximação e o estabelecimento mais forte de vínculos com o filho. Isso é muito importante. Não, é muito interessante isso, né? Porque às vezes a criança também fica ali esperando, eu fico imaginando daí o que a mãe também responde, né, naquela situação, né? Não, ou o contrário, né? Também vamos pensar, às vezes o pai, né, é o final de semana ali da mãe, então é uma situação que o diálogo, não é? A boa conversa, o entendimento que priorizar o bem-estar e a saúde mental da criança, para que ela não se sinta insegura, abandonada. Acho que até mesmo para complementar aí, não é, Débora? As orientações que você daria, então, para os pais que desejam implementar a guarda compartilhada de uma forma harmoniosa e respeitosa para o bem-estar, não é, de todos os filhos da família. Então só reforçando isso que a Tati trouxe, né, porque muitas vezes o que a gente vê no caso de uma separação é que o filho se torna moeda de troca. Então, os pais usam isso para um outro combinado e a criança que está sendo fragilizada, né? Ou então o pai fica com raiva da mãe e não vai visitar o filho. Quem está sendo prejudicado é o filho. Então, assim, quando a gente fala do respeito, da harmonia, da comunicação, é justamente para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque eles vão ter divergências, eles estão se separando, então quer dizer que eles não tiveram, né, na grande maioria, uma relação harmoniosa. Mas aí eu ter, então, um advogado que converse com outro advogado da parte e que entre nesse consenso para que eles não precisem conversar, para que esse tipo de desafeto não impacte tanto na criança. Então, são as coisas que a gente vai precisar, né? E aí, como eu disse, buscar de alguma forma um suporte emocional, uma mãe, um amigo, uma religião, um psicólogo, porque vai precisar desse suporte para poder trazer as suas questões e isso não ser colocado para a criança. Porque muitas vezes quem está ali ferido ou até mesmo, por exemplo, o pai não foi buscar e aí a outra parte, a mãe no caso pode ser, usa isso, né, colocando a criança contra o pai mesmo, que não com total intenção, mas porque também se sente magoada nisso. E aí quem está perdendo é a criança, porque os pais, eles se separaram.
Em algum momento isso começa a ficar mais tranquilo, eles param de conversar tanto porque aí as questões jurídicas começam a se cumprir, mas quem ficou psicologicamente abalado com tudo isso e que vai carregar isso é o filho, seja ela criança ou adolescente. Porque a gente se dói, não é? Qualquer pessoa que faz qualquer coisa com os nossos filhos, né? Somos mães aqui as três, agora saindo um pouquinho da apresentadora, da advogada e da psicóloga, mas trazendo essa discussão com um olhar de mãe. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, até numa brincadeira de que a gente tem que cuidar, porque a gente, sem querer, a gente toma as dores. Então, ter essa sabedoria, essa maturidade, porque eu acho que daí machucaria até muito mais a criança. Exatamente. A gente colocar lá, olha, o seu pai esqueceu de você, tá vendo? E tal. Daí, acho que tá alimentando mais ainda ali uma sensação de desprezo, de abandono, não é? Exatamente. Isso, amenizar, né, essa situação e não complicar ainda mais, né? É o tal de não colocar álcool no fogo, né? Isso. Então é muito importante mesmo essa Acolher. conscientização. É. Eu entendo que os pais precisam, num primeiro momento, conscientizar e priorizar o interesse do filho. Porque muitas vezes no relacionamento, com o término, alguém está magoado, ferido, e aí acaba deixando com que o seu sentimento interfira e a relação entre pais e filhos não termina. Exato. Né? Então a relação conjugal acabou. O divórcio existe entre o casal, existe um ex-casal, mas os pais vão ter que continuar presentes na vida do filho. Então, essa orientação, esse entendimento é muito importante nesse momento, que muitas vezes é doloroso para as partes. Que né? seria o ideal, né, Tati? Se conseguisse de uma forma, né, da melhor forma possível, que isso de fato se cumprisse, assim, né, com muita maturidade de ambas as partes. Por isso eu vejo o judiciário e também as questões psicológicas, a figura do psicólogo muito importante nesse momento. Muito obrigada, viu, por vocês compartilharem aí do próprio dia a dia de vocês, eu imagino, não é? Situações ali que venham a somar aí para que as pessoas em casa possam ter o melhor caminho, sempre a melhor escolha, pensando no bem-estar dos filhos. É sempre um prazer. Obrigada pela oportunidade de expor, né, essas questões que são tão importantes para todos. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.